Olá, meus queridos, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar uma maneira de deduzir a fórmula quadrática, mais conhecida aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara, certo? Bom, então, para isso, o que nós vamos fazer? Antes de mais nada, nós precisamos lembrar que quando nós procuramos o valor do x, nós estamos procurando as raízes desta equação, dessa função do segundo grau. Beleza? Essa equação aqui é uma equação completa do segundo grau, tem todos os termos, certo? De x ao quadrado, de x e o termo independente, certo? Os coeficientes a, b e c, certo? Com a diferente de zero. A não pode ser zero porque vai anular esse termo, porque senão vai anular esse termo. Isso aqui deixa de ser uma função do segundo grau, certo? E uma função quadrática, ou função do segundo grau, tem como o gráfico, tem como uma curva, uma parábola, tem como curva, né, uma parábola graficamente representado, certo? E aí, a ideia aqui de achar as raízes é descobrir em quais pontos do eixo X, em qual ponto ou quais pontos a nossa parábola vai cortar o eixo. Em quais pontos a parábola vai cortar o eixo X, certo? Então, graficamente, nós temos isso aqui, o eixo cartesiano, o eixo X e o Y. A ideia é, aqui está a nossa parábola, é descobrir os dois valores do x, já que uma equação do segundo grau tem, no máximo, dois valores para x. Em quais pontos a parábola vai cortar o eixo x, né? É esses dois pontos aqui no eixo x que nós estamos procurando, certo? A ideia aqui é igualar, a ideia inicial aqui é igualar a função a zero, certo? Dizer que o y é igual a zero. Então, teremos ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? A ideia aqui é isolar o x e colocá-lo em termos de a, b e c, certo? Né? Então, nós vamos dar uma manipuladinha nessa fórmula, de modo que esse termo do meio desapareça, certo? E aí vai ficar fácil quando esse termo do meio desaparecer. Para isso, nós vamos dar uma manipulada multiplicando toda a equação por 4a, certo? Então, vamos multiplicar todos os termos por 4a. 4a vezes ax ao quadrado dá 4a ao quadrado x ao quadrado, mais 4a vezes bx, 4abx, mais 4a vezes c, 4ac, igual a 4a vezes 0 é 0. Então ficou desse jeito aqui. Desse jeito aqui. Beleza? Qual é o próximo passo? Pegar esse 4ac e jogar lá para o outro lado com sinal trocado. Ou seja, subtrair 4ac de ambos os lados, ficando com 4a ao quadrado x ao quadrado mais 4a bx igual a menos 4ac. Daqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que
fazer uma manipulação aqui de modo que esse primeiro membro possa ser fatorado. E aqui está o pulo do gato. Olha para você ver a malandragem. O que eu vou fazer? Eu vou somar b ao quadrado de ambos os lados. Então, eu vou ter a ao quadrado x ao quadrado mais 4abx mais b ao quadrado igual a b ao quadrado menos 4ac. O que eu fiz? Somei b ao quadrado de ambos os lados. Entendeu? Para poder manter essa igualdade. Por que eu fiz isso? Porque, veja, só para eu obter um trinômio quadrado perfeito, certo? Com isso, eu serei capaz de sumir com esse termo do meio, certo? Reescrever isso aqui como o quadrado de uma soma, ou um produto notável, né? Certo? Então, repare bem para você ver. Se eu extrair a raiz quadrada desse primeiro termo, eu vou ter o quê? 2ax. Afinal de contas, 2ax ao quadrado dá 4a ao quadrado, x ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, a ao quadrado, x ao quadrado. Então, eu vou ter 2ax. A raiz quadrada do b ao quadrado é b. Agora, repare só uma coisa. Se eu multiplicar duas vezes o primeiro pelo segundo termo, eu vou ter exatamente 4abx, que é o que eu tenho aqui no meio, certo? Como esse sinal do segundo termo está positivo, então eu vou ter o quadrado de uma soma, certo? Eu vou ter 2ax mais b ao quadrado igual a b ao quadrado menos 4ac. Afinal de contas, se eu pegar e desenvolver esse quadrado da soma, eu vou chegar aqui, eu vou voltar para cá. Ou então, se eu multiplicar 2ax mais b por ele mesmo, fazendo a distributiva, também vou chegar nesse mesmo trinômio quadrado perfeito, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso eliminar esse quadrado daqui, para eu ter só o x. Basta fazer o quê? Extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Não é? E aí eu vou ter o quê? Raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Índice igual a expoente, a gente simplifica, elimina o radical, ficando só 2ax mais b. Não vou colocar em módulo, tá, gente? Por quê? Porque eu estou resolvendo a equação, achando raízes de equação. Então, eu vou ter do outro lado o quê? Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Certo? E aí, o que eu vou ter? Olha só, o b ao quadrado menos 4ac, eu vou substituir por delta. Eu vou pegar esse b ao quadrado menos 4ac e chamar de delta, dizendo que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E aí, eu vou ter 2ax mais b é igual a mais ou menos a raiz quadrada de delta, certo? E aí eu vou ter o quê? Agora, passando esse b para o outro lado, subtraindo b de ambos os lados, eu vou ter 2ax igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta. Isolando o x, dividindo por 2a em ambos os lados, eu vou ter x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a.
está aqui a fórmula quadrática, conhecida aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara. É isso aí, meus queridos. Até mais ver.